Shalom a todos, amados irmãos. Mais uma teoria científica que é uma falsa ciência e está infiltrada, né, dentro da ciência humana verdadeira que Yahweh tem concedido à humanidade para ajudar a humanidade, é o heliocentrismo. O que diz o heliocentrismo, né? O heliocentrismo é uma teoria falsa, né? Conforme diz ali em Timóteo, né? Existem falsas ciências ali misturadas com a ciência verdadeira. E o que diz o heliocentrismo? Ele diz que o Sol, né, é quase 1 milhão de vezes maior do que a Terra. Ele fica no centro e a Terra, ela fica girando ao redor do Sol a mais de 100 mil quilômetros por hora. Ela fica dando voltas ao redor do Sol. E, ao mesmo tempo que ela está dando essas voltas ao redor do Sol, a mais de 100 mil quilômetros por hora, ela está também girando como um peão, girando em torno de si mesma, do seu próprio eixo, como se fosse um peão, né, a quase 2.000 quilômetros por hora. E o Sol, a Terra, estaria a uma distância de cerca de 150 milhões de quilômetros de distância do Sol. E estariam também as estrelas errantes, como diz a Bíblia, né, chamadas aí no heliocentrismo de planetas, estariam também semelhante ao que acontece com a Terra nesse movimento ao redor do Sol. E a Lua também. A Lua, ao mesmo tempo que está ao redor do Sol, está também girando ao redor da própria Terra, a cerca de 400 mil quilômetros de distância da Terra, ok? E quando você vê esses números absurdos, né, você logo já percebe que, veja bem, esse conjunto que eu acabei de mostrar, que o heliocentrismo prega, porque tem que ter, é uma religião muito difícil de seguir, porque ela é muito absurda. Ao mesmo tempo que está acontecendo esses giros, todo esse conjunto, o Sol e todos eles, viajam a quase 1 milhão de quilômetros por hora a velocidade. Viajam pelo espaço sideral infinito, em direção a lugar nenhum. E há quanto tempo está fazendo essa viagem, nessa velocidade absurda? Há bilhões de anos. Olha, irmãos, isso vai entrar em choque, isso vai combater a Bíblia. De que forma? Né? Nós vamos mostrar. Esse tipo de teoria, quando diz tudo isso, ele acaba deixando, né, escapar uma coisa muito simples. Você observa a posição do Sol, a posição da Terra, a posição da Lua, a posição das estrelas durante o dia, durante a noite, né, os eclipses. Então você vai fazer uma observação simples e você vai perceber rapidamente que esta teoria, este modelo, né, proposto aí pelo heliocentrismo, ele simplesmente não existe. Ele é falso. São teorias inventadas, muito bem elaboradas, né? Para quê? Para combater o que é mostrado na Bíblia. Ora, quando eu falo que o Sol, ele é quase 1 milhão de vezes maior do que a Terra, né? E ele é chamado de uma estrela, semelhante às outras estrelas que eu vejo no céu noturno. Quer dizer, como é que isso vai bater com o texto bíblico, né? Então, vocês vão perceber que essas falsas teorias, todas juntas, elas vão combater com as coisas que eu vou encontrar na Bíblia que falam sobre esses elementos da criação. E é aí que começa o grande confronto. O inimigo confrontando, né, através dessa falsa ciência que é mencionada no livro de Timóteo, na Bíblia, ele confrontando a Bíblia para quê? Para querer dizer que a Bíblia, ela não é uma revelação de Yahweh, não é Yahweh falando, não são palavras que vieram da mente de Yahweh, né? Ela vai querer dizer, reduzir, né, a importância da Bíblia através dessas falsas teorias, dizendo que a Bíblia, quando ela fala dos elementos da criação, ela está errada. Então ele vai querer mostrar através dessas teorias que a Bíblia está falando errado desses elementos. Então, de modo que a Bíblia não pode ser um livro sobrenatural.
se fosse um livro sobrenatural, ele falaria desses elementos de maneira correta. Porque a Bíblia começa dizendo o quê? Criou Yahweh esses elementos todos, né? A palavra universo, né, que no original vai acabar dando a mesma coisa de mundo, né? Este mundo, todos esses elementos. Como é que a Bíblia começa falando sobre essas coisas? Criou Yahweh. E aí fala os detalhes de como ele criou. É um relato. Quantos dias ele levou, mostrando que são dias naturais como esses que nós conhecemos. É um ciclo que foi criado no início. Sabe quando você vai construir? Vamos supor que você fala assim: eu vou construir um quarto pequeno. Quanto tempo você leva para construir um quarto pequeno? Você calcula: eu vou gastar um dia. O primeiro dia eu vou fazer o alicerce. O segundo dia eu vou fazer as paredes. O terceiro dia eu vou colocar as portas e janelas. O quarto dia eu vou colocar o telhado. O quinto dia eu vou colocar o piso. E o sexto dia eu vou fazer a pintura. E aí no sétimo eu posso entrar e habitar esse lugar. Então Yahweh, ele fez a mesma coisa. Ele fez uma obra, mostrou quantos dias ele precisava para fazer aquela obra e criou assim um ciclo temporal, uma jornada chamada Shavua, na nossa língua, semana. É o tempo que ele precisou gastar para construir a obra que ele queria construir. E a cada dia que ele ia construindo, ele ia falando. Irmãos, este é o texto bíblico, a narrativa bíblica. E agora existe um confronto do inimigo através dessa falsa ciência que é mencionada no livro de Timóteo, na Bíblia, né? Para tentar confrontar essa narrativa bíblica. E agora, Yahweh realmente falou com a humanidade? Ou o inimigo vai conseguir, né, convencer a humanidade que os elementos citados na Bíblia, os elementos da criação citados na Bíblia, estão errados? Era só um ser humano que escreveu aquelas coisas ali e ele não entendia como eram os elementos da criação, não estudou ciência, né? Ciência entre aspas, né? Conforme diz Timóteo, e por isso a Bíblia então seria só um livro humano de alguém ignorante, que não estudou ciência. É isso que nós vamos ver.